Olá, hoje teremos a aula de PNL aplicada à psicanálise. É a chamada ressignificação comportamental. Nós trabalhamos exatamente na área emocional comportamental. Então, esta é uma ferramenta que será usada para ressignificar comportamentos. Então, PNL é a programação neurolinguística. O que esta disciplina se propõe é te dar condições de reprogramar o seu paciente naquilo em que ele não consegue se livrar de determinado transtorno, determinada fobia, crença limitante, ok? Então esta é a nossa proposta. A PNL ela é muito ampla. Ela tem links para o metamodelo, que é você copiar um modelo de excelência, links para a comunicação, para negócios. Então este é mais um link da PNL, mais uma ferramenta que você vai ter ao seu dispor no consultório. Para entendermos o que lá na frente iremos fazer e falar, nós vamos aqui dar uma passada rapidamente sobre a mente, a parte consciente, pré-consciente e inconsciente, para que você entenda lá na frente a forma de ressignificar isso. Então, a mente humana pode ser dividida em 3 partes, somente para o efeito de entendimento. Nós temos a mente consciente, é aquilo que me linka, com o exterior, e me dá percepção também do meu interior. A mente inconsciente, que é onde o meu consciente não tem acesso, ali é um depósito de memórias, e subconsciente ou pré-consciente, que é um depósito também de memórias, mas memórias acessíveis. Meu consciente consegue acessá-las, fazer leitura e assim dirigir a minha vida. Então nós chamamos também de memória operacional ou memória de trabalho, essa mente pré-consciente ou subconsciente. Consciente é o que nos conecta à realidade externa e interna. Externa, comunicação, interações, percepção de tudo que ocorre ao meu redor e, baseado nisso, as decisões que irei tomar. E interna é a percepção de mim mesmo. Eu consigo me observar, me sentir, saber como eu estou. Nos dá percepção, raciocínio e é responsável por nossas decisões. Então, consciente, minha percepção externa e interna, raciocínio e decisões. A mente consciente está constantemente escolhendo e dando nome às coisas. Por exemplo, isto é certo, isto é errado. Certo e errado para quem? Isto é branco, isto é preto, isto é doce, é amargo. Isto é bonito, é feio. E bonito e feio para quem? Cada um tem o seu gosto, cada um tem uma forma de ver as coisas. E isso está alicerçado nas memórias que temos, daquilo que recebemos da nossa formação em família, com familiares, escola. Então, todas as influências que vamos recebendo a partir das nossas vivências vão formando um banco de dados, pré-consciente ou subconsciente, que o meu consciente faz leitura a todo instante e me dá conceitos, me dá decisões, e por isso temos conceitos diferentes, alguns valores diferentes. Com isso, queremos demonstrar que os critérios adotados pela mente consciente são totalmente pessoais, em alguns casos, e em outros são padrões estabelecidos. Resumindo, a única função da mente consciente é fazer escolhas pautadas nos nossos padrões de valores ou padrões de pensamentos. É o que forma o nosso mapa interno, nosso mapa neural. Ali eu tenho uma série de informações que são linkadas umas com as outras. O meu cérebro faz leitura disso e gera um padrão
de comportamento, de funcionamento, ok? Vamos aqui ver mente inconsciente. É o seu grande arquivo de memórias. Tudo que aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer durante a sua vida, que você vai registrar, vai ficar gravado no inconsciente. Todas as experiências de vida que você teve podem ter ficado gravadas no seu inconsciente de forma positiva ou negativa. E os traumas são exatamente essa forma negativa. Geralmente traumas nosso cérebro lança no inconsciente porque há uma barreira chamada recalque, já falada lá em Introdução à Psicanálise, Teoria Psicanalítica. Então, esse recalque, ele isola o inconsciente, as memórias desse grande depósito que é o inconsciente, da memória operacional pré ou subconsciente. Então, é o grande depósito de tudo que você já vivenciou na sua vida, tem registro ali. E as memórias traumáticas principalmente. Não quer dizer que todo trauma seja dirigido para o inconsciente. Aqueles que você se lembra do acontecimento estão no pré-consciente. Você tem acesso. Mas a grande maioria dos nossos traumas, como ocorreram mais na infância, já estão no inconsciente. Muito bem. Por exemplo, uma determinada pessoa sofre um acidente de automóvel há alguns anos atrás. Esse acidente fica registrado no seu arquivo de memória como uma experiência traumática e ela nunca mais dirigiu. Por outro lado, se este mesmo fato fica registrado em seu arquivo de memória como uma lição para que ela dirija com mais atenção, com certeza ela continuará dirigindo, porém com mais cuidado. Resumindo, a única função da mente inconsciente é registrar todas as nossas experiências de vida em suas diferentes dimensões. Então, conforme o conceito que eu vou colocar, uma experiência traumática, como um caso aqui citado, um acidente de automóvel, eu posso colocar o conceito: dirigir é muito perigoso, o carro é uma arma e eu dirigindo vou estar exposto a tirar uma vida, a fazer uma grande bobagem. Isso pode tolher a iniciativa de voltar a dirigir. Mas se eu coloco com a experiência traumática o seguinte conceito: olha, dirigir requer muita atenção, porque qualquer descuido pode trazer um acidente. E eu preciso dirigir com atenção para mim e para o outro. Então isso vai fazer com que eu preste mais atenção, com que eu tenha mais cuidado, ao invés de me impedir de dirigir. E o subconsciente ou pré-consciente. O subconsciente é a parte do corpo mental responsável pela interiorização das crenças ou padrões de pensamento. É o subconsciente que responde e reflete no plano físico aquilo que você acredita interiormente, manifestando a ação dos seus pensamentos, sejam eles positivos ou negativos, desejáveis ou indesejáveis. Para melhor entendermos isso, vamos primeiro compreender o que é crença ou padrão de pensamento. Então, subconsciente é aquela memória operacional, onde aquilo que eu preciso para funcionar, por isso é chamado operacional ou memória de trabalho. Tudo aquilo que você faz durante o seu dia, que você se lembra com facilidade, que você pode acessar aí na sua memória e reproduzir, está no pré-consciente ou subconsciente, logo abaixo do consciente, ok? Você tem acesso, não está recalcado. O inconsciente, há uma barreira, eu não acesso conscientemente, mas o meu pré-consciente eu acesso com facilidade. Eu preciso dessas informações para funcionar bem. Crença é tudo aquilo que foi validado. E o que é crença? Um registro memorial que eu fiz, algo que eu vivenciei e registrei. Então, pode se tornar crença
se foi validado como verdadeiro em sua vida. Ou seja, tudo aquilo que você acreditou como verdade, dando poder a essa informação, tudo que você considera como possível, realizável e correto em sua experiência, é o tipo de crença que você tem que é manifestada em sua realidade física. Por exemplo, se você acredita que amar é sofrer, seus relacionamentos amorosos serão pautados em sofrimento. Você já entra num relacionamento com essa ideia. Você está sempre na defensiva. Se você acredita que a vida é uma luta, o seu dia a dia será repleto de lutas, batalhas e consequentes dificuldades. Até aquilo que é um pequeno problema para você vai ser luta, porque essa é a sua crença, tudo para você é luta. Um simples não é luta, é batalha, é oposição, porque é a sua crença, assim você crê. Mas para quem isso é real, ou o que é real de fato? Afinal de contas, desde quando amar é sinônimo da palavra sofrer, ou luta é sinônimo da palavra vida? Para outros, muito pelo contrário, né? O amar é o verdadeiro significado de uma vida plena, né? É a felicidade para quem está amando e sendo correspondido. E vida, para alguns, é prazerosa, né? Deve ser vivida plenamente. Então, depende do momento que estamos vivendo e como cremos. Apenas da sua relação de crenças que estão impressas na sua mente consciente. Luta seria sinônimo da palavra vida. E como o subconsciente é o criador de realidade exterior, você só poderá vivenciar realidades adequadas às suas crenças. Ou seja, minhas crenças me dão comportamento. Então, é bom que você grave isso. A memória operacional subconsciente é recheada de crenças, valores, das experiências que tive, das minhas vivências. Eu então coloquei conceitos. Esses conceitos, quando eu criei, eu os tornei crenças. E o meu cérebro, quando diante de várias situações distintas, ele precisa me dar respostas, comandos, ele vai buscar o quê? As crenças, o que eu creio, o que eu imprimi como conceito, o que eu estabeleci como verdade. Ele lê e me dá um condicionamento e eu vou responder que é o comportamento de acordo então com essas crenças que ficaram ali estabelecidas. É por isso que em PNL nunca dizemos eu sou assim, mas eu estou assim. Porque no meu padrão atual de crenças, eu respondo, eu tenho um comportamento assim. Estas são as minhas verdades. Mas, 5 anos depois, novas experiências, novas vivências, novos conceitos, e eu posso estar diferente de 5 anos antes. Ter um comportamento diferente, porque desenvolvi novas crenças. E o meu cérebro está me condicionando, me dirigindo de acordo com as novas crenças. O tempo e as vivências me fizeram o quê? Me reprogramaram. De forma natural. O que a PNL propõe é que aquilo que acontece com você naturalmente, que é uma reprogramação periódica, hoje você pensa de um jeito, 10 anos atrás pensava de outro, mais 10 anos atrás de outro. 10 anos à frente vai pensar de outra forma em muitas coisas, vai mudar conceitos. Isso é uma reprogramação periódica e natural do ser humano. Ele vai se desenvolvendo e vai crescendo naturalmente. A PNL propõe identificar crenças disfuncionais em você e, a partir daí, reprogramar. Não esperar 5, 10 anos para que isso aconteça naturalmente. E pode não acontecer em relação àquela crença. Mas se ela é disfuncional para você, como por exemplo, eu não sou bom para falar em público,
eu não tenho condições de estar à frente de uma equipe, essa crença reprogramada, substituída por uma nova, e aí se tornar a sua nova realidade, como já acontece naturalmente com outras crenças, ok? Então vamos falar sobre isso, crenças limitantes, ideias fixas que levam ao fracasso. Vamos ver aqui. Nós temos aqui uma corrente, né, se partindo, que é exatamente mostrando como é importante quebrarmos esses padrões de condicionamento. Somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. Então, uma frase de Buda há tanto tempo atrás, mas que a neurociência mostrou ser real. Ela é verdadeira. Então, aquilo que pensamos é o que somos. Como nos vemos, procedemos, nos comportamos. Nossas crenças gerem nossas atitudes, ok? O que são crenças limitantes? São pensamentos que você tem numa conversa com você mesmo, que impedem de agir e obter um resultado positivo. Então, crenças limitantes é essa leitura interna que pode te impedir de tomar uma decisão, de assumir um desafio, um compromisso, porque você crê não ser capaz e assim não obtém um resultado positivo. Na maioria das vezes, a crença limitante está relacionada a algo que ocorreu no seu passado. Palavras que você recebeu, dizendo que você não seria capaz, que você não faz nada certo. Ok? Percepções, a própria percepção de si mesmo, porque você teve 1 ou 2 fracassos, de repente você colocou um conceito, eu sou um fracassado, não faço nada certo. Ações e sentimentos que foram implantados na sua mente, você aceitou como verdade. O que causa? Pensamento limitante, ele afeta o seu raciocínio e convence que a visão negativa criada é a mais apropriada para você naquele momento. A sua mente aceita esse rótulo imposto, pois traz conforto e segurança sem ter que agir. É mais fácil aceitar a crença limitante. Olha, você não é bom nisso, isso não é para você. Porque todo desafio, tudo que é novo, que você vai experimentar e exige esforço, é algo que traz medo, traz insegurança. Se já temos um conceito que diz que aquilo não é para mim, é para o outro, nos resignamos e passamos adiante. Então, é confortável aceitar a crença limitante. É mais fácil do que enfrentá-la e romper, né? Então, é por isso as pessoas aceitam com tanta facilidade e se limitam. Então, a imagem, né? Eu não consigo. Quais são os efeitos? Medo, sentimento de incapacidade, tristeza, sentimento de fraqueza, de dor. A crença limitante não traz nenhum benefício para quem cria. Ao contrário, só serve para confirmar teus medos, impedir que você ouse pisar no desconhecido. Não deixam você caminhar na direção do que deseja, impossibilitando seu sucesso. O efeito placebo, né? É o exemplo. Então, muitas vezes a pessoa tem a crença, levamos aqui para o lado da medicina, que ela tem um problema e não adianta ela crer que tem um problema. E se ela for no médico, o médico fizer todos os exames e dizer que ela não tem, ela não vai sair satisfeita. Mas se ao invés disso, se ele percebe que é apenas uma crença que ela tem, que está com algum problema, é psicológico, ele pode receitar um remedinho, placebo, que na realidade não tem efeito medicamentoso nenhum, mas ele vai dizer para ela, eu já descobri o seu problema,
E aqui está a cura. Este remédio vai resolver o seu problema. Basta você tomá-lo 2 vezes ao dia. Em 3 dias você não sente mais nada. E assim vai acontecer. Ela na próxima consulta vai dizer para ele que foi exatamente do jeito que ele disse. Que finalmente alguém tinha encontrado o problema dela e a cura, o remédio certo. Ok? Então, o que foi feito aí? Foi criado um remédio para uma crença. Ele não tinha as ferramentas para reprogramá-la, para remover essa crença. Então o que ele fez? Ele criou uma forma de satisfazê-la. Ok?